quanto eu estou animada por estar aqui contigo para trazer este conhecimento das 11 leis do universo e hoje com a lei do perdão. Já te inscreve aqui no YouTube para seres notificada das próximas leis, pois são 11. Nós já estamos aqui na lei do perdão, que é a lei número 8. Este conteúdo são como regras para tu saber jogar o jogo chamado vida. E foi através destas 11 leis, através do meu querido mentor, professor, coach internacional do Bob Proctor, aí o grande mestre da lei da atração, que realmente eu expandi esse conhecimento, saí fora só da lei da atração e deu sustento, fez todo o sentido. E ele diz, inclusive, que estas leis andam lado a lado com a lei da atração. E é importante teres esse conhecimento. Gente, eu vou ler aqui um trecho da Bíblia que fala muito sobre este perdão e ensina-nos sobre esta lei, que é a lei do perdão, que é o seguinte: e enquanto estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. E quem é aqui católico, da religião católica, não é? Eu vim da religião católica, apesar de eu depois ter feito outros percursos noutras religiões, mas eu nasci nesse seio da religião católica, apesar dos meus pais não serem praticantes, mas sempre me incutiram, né? Sempre me meteram na catequese, sempre me deram essa liberdade de eu fazer essa minha jornada. E quem conhece o Pai Nosso diz isso mesmo. Há uma parte do Pai Nosso que diz o quê? Perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Então, tu recebes o perdão quando também dás o perdão. É quase o dar, a lei do dar e receber, do recebimento. É quase a causa e efeito. Os cientistas, eles acreditam como verdade que o corpo de um ser humano é movido pela mente. Eles acreditam, aceitam como verdade, não é? Que o corpo do ser humano é movido pela mente. Então, todo o seu funcionamento é movido por um pensamento dominante. Um pensamento dominante. Aquele pensamento que te domina, que realmente está aí mais tempo a encher-te a cabeça, a gerar mais sentimento. Se é um pensamento ruim, mais sentimento ruim. Se é um pensamento bom, positivo, mais esse sentimento positivo é enviado para o campo, certo? E lembram-se de eu vos dizer, cria ou desintegra, e desintegra. Desintegre. Gente, hashtag ser feliz com erro mesmo. Então, eu falei disso. Ou tu crias, né? Na natureza, ou se cria, ou se desintegra, certo? Pronto. Então, o que é que isto significa? O criar é tentar, é seguir em frente, é crescer, é o perdão. Desintegrar é o andar para trás, é o diminuir, é quase como se fosse o pecado, vamos assim dizer. Crie ou desintegre. Então, criar que é crescer, que é avançar, é o ir em frente, é o perdão. Tu precisas desse perdão. E o perdão é deixar ir, é não criar resistência. Como falámos na última lei, que é a lei da não resistência. Tu só podes seguir em frente, não criar resistência, se tu perdoares. E o perdão está muito ligado a perdoar-te a ti mesmo, mais a perdoar-te a ti do que o outro. Olha aqui esta nota. Nota isto. O perdão tem mais a ver contigo do que com o outro. Houve um momento muito, muito doloroso, gente, muito doloroso da minha vida. Antes de 2019, isto foi cerca de 2015. Em 2015 aconteceu uma situação onde realmente eu cometi um erro. E aquele erro custou-me caro. Certo? Toda a causa tem o seu efeito. E isso colocou-me muito para baixo. Tanto para baixo que eu culpava-me tanto, eu tinha tanta vergonha. E lembram-se da escala de Helkinson,
que realmente fala sobre isso, sobre essas vibrações em hertz muito baixas. Então eu estava comprimida, eu entrei em depressão. Eu acho que foi a partir daí que tudo isso gerou para que 2019 houvesse uma grande catarse na minha vida, certo? Então eu durante muito tempo, por mais que eu sorrisse, por mais que eu seguisse em frente, na minha mente aquilo me dominava. Por mais que eu sorrisse, por dentro eu chorava. Por mais que eu estivesse bem em frente aos meus amigos e à minha família, aquilo me remoía. A tua consciência anda sempre contigo. A tua consciência não fica em casa. A tua consciência viaja para onde tu fores. Para onde tu vais, a tua consciência vai contigo. E assim era. Para onde eu ia, essa minha culpa, a minha vergonha, eu não me perdoava. Como é que eu tinha sido burro ao ponto de cometer aquele erro? Como é que eu tinha sido tão egoísta? Não tendo pensado nas consequências. Então, toda essa causa gerou esse efeito. E eu não me conseguia perdoar. Até que eu realmente comecei a fazer o Ho'oponopono, comecei a autoconhecer, a entrar dentro de mim e perdoar. Perdoar foi entender que não vale a pena ficar agarrado ao passado. O que está lá atrás está feito, está dito. Não há como mudar. O que tu podes fazer é ressignificar. Eu ressignifiquei aquela história. No início, eu pensava assim, como é que eu vou ressignificar uma história desta, gente? Não dá. Não dá para ressignificar, está feito. Ok, está feito, mas como é que eu ressignifico? Ressignificar é olhares para o lado bom, porque tudo tem o lado luz e o lado sombra. Lembram-se da face das moedas? Tudo tem o lado luz e o lado sombra. Certo? Porque na realidade o mal não existe. Há um mais bom e menos bom. Então o que acontece foi que eu tive que aprender a olhar para aquela história e dizer, ok, fiz porcaria. Errei para caraças. Isto custou-me caro. Mas com isto eu aprendi uma grande lição. Com isto, eu agora sei que jamais vou cometer este erro. Ou pelo menos intencionalmente. Com isto me impulsionou, toda esta história da culpa, da vergonha, me impulsionou a me redescobrir, a querer encontrar a paz no meio da natureza, porque eu não ligava patavina à natureza, gente. Eu nasci no Dia Mundial do Ambiente e eu lembro-me que em criança eu era muito assim preocupada com a natureza, com reciclagem, com tudo o que fosse assim coisa. Mas em algum momento eu perdi isso e entrei bem aí na Matrix, bem na sociedade, cidade, e eu amo cidade à mesma, certo? Não é isso. Só que eu não fazia esse equilíbrio com a natureza. Não. Só que eu, por conta dessa história, eu comecei a ir buscar a natureza, comecei a ir buscar a paz, comecei a meditar. Então, tudo isso me impulsionou. Esse lado sombra que eu vivi me impulsionou para o lado luz. Tamanha era a escuridão que me impulsionou com uma força enorme para o lado luz. Então, isso foi ressignificar aquela história, foi olhar com carinho lá para trás e dizer, nossa, aquela Mari tinha aquele nível de consciência, ela fez o melhor que sabia com o que tinha. Ela fez o melhor que sabia com o que tinha. Mas eu estou em paz. Eu perdoo. Eu perdoo-me. Eu não crio resistência. E eu deixo ir. Eu sigo em frente. Então, isto é o que tu tens que fazer primeiro para ti. E só depois para o outro. Então, quando o outro te magoa, gente, e é normal, muita gente vai magoar, somos todos diferentes, toda a gente com a sua história, com as suas crenças, com os seus valores, com os seus erros, certo? Intencionais ou não, mas cada um no seu nível. Em algum momento alguém te vai magoar. Perdoa. Faz como o grande mestre Jesus. Gente, Jesus é um grande mestre, apesar que vocês sabem que eu não me quero ligar a nenhuma instituição, né? Mas não significa que eu não tenha um carinho e um apreço por esses mestres iluminados que nos trouxeram grandes exemplos para o planeta Terra. E Jesus trouxe-nos muito sobre isso. Ele não criava resistência. Ele, mesmo aqueles que o pregaram na cruz, ele perdoou. Ele olhou para eles e disse, nossa, né? eu imagino ele, tipo, é a vossa consciência.
É o que vocês sabem. E, se calhar ele viu o medo que eles tinham, toda aquela coisa. Eu disse, pronto, ok. Perdoa-te, ok? Não podes mudar o que fizeste. Culpa e ressentimento, esses sentimentos são muito destrutivos. Destrutivos. Não são criadores, são destrutivos. Então, o que tu fizeste ontem não pode ser mudado. Tenha sido dessa forma intencional ou não. Alguém também te fez alguma coisa, deixa ir. Deixa ir, perdoar, não significa que tu queiras dar uma nova oportunidade a essa pessoa, deles fazerem isso outra vez, novamente. Não, certo? Não significa que só porque te perdoas que te vais sujeitar a que aconteça as mesmas coisas ou que tu permitas que a pessoa vá voltar a fazer isso. Não. É simplesmente te afastares dessa negatividade, dessas energias e não dás poder a isso. Não dás poder. Depois cabe a ti saber se perdoar naquela situação ou aquela pessoa significa que possas voltar a conviver com ela, ok? Colocando limites, explicando, conversando, ou te vais afastar, mas vais limpar. E vais fazer, por exemplo, a oração de corte de cordões ACA que eu ensino lá no YouTube, que é uma oração também incrível, certo? Para limpar esses cordões de energia que nos ligam, que todos nós temos, não é? Que nos liga a pessoas, que nos liga a locais, não é? Porque é que às vezes estás a pensar na pessoa e a pessoa te liga. É esse cordão energético, basicamente, que está ligado. Então vai limpando isso. E isso também é muito importante, porquê? Porque quando tu perdoas, tu estás-te a dar saúde. Lembra-te de uma coisa muito importante. Espírito, mente e corpo. Tudo que vai na tua mente, tudo que vai no teu espírito, vai impactar de uma forma ou de outra o teu físico. Lembras que eu te falo sempre tudo é energia, mas a energia não se perde, se transforma. Essa energia do não perdão vai ficar tão entranhada, tão forte, né? Ai, a gente começa, ai, mas por que ela não fez isto? Ela falou mal de mim, ela falou mal de mim. E se eu soubesse, eu tinha dito isto. E a gente vai, às vezes, alimentando aquela historiazinha e, às vezes, até criando uma história nova, né? Porque quem contou um conto acrescenta um ponto, como se diz em Portugal, e é bem verdade. A gente, daqui a um pouco, a história, em vez de ser isto, é o braço inteiro, certo? Na nossa mente. Na nossa mente. E aquilo gera aquele sentimento. E aquele sentimento fica ali. Mas achas só porque seguiste a tua vida que o sentimento não está ali? Não. E às vezes torna-se o quê? Doenças. Doenças. Então, os pensamentos negativos guardados e alimentados são estados destrutivos. Aponta isto. Pensamentos negativos, guardados e alimentados, são estados destrutivos. Então, se eu soubesse, quanto limitas, não é? Então, nós sempre vamos do espírito à matéria, do mais elevado para o denso. Assim como a eletricidade, assim como a grande central de eletricidade pega naquela luz toda e vai se transformando, né, em pouca quantidade para chegar à tua casa. Senão, imagina aquela eletricidade toda, estourava tudo, certo? E assim acontece connosco. Nós somos um pequeno fractal que estamos imaginem, o todo se fragmentou em pequenos pedaços para se poder experimentar de diversas formas, não é? Porque ele era tudo o que havia lá. E depois ele foi se fractando em vários pedaços. O teu eu superior é uma energia muito grande, que és tu na realidade. Só que para ele entrar aqui no planeta Terra, o teu corpo físico ele só consegue suportar uma pequena energia. Então, o teu eu superior fragmentou uma pequenina energia para tu conseguires viver no aqui e no agora. Muitas pessoas apoiam-se nesse papel de vítima, né? De vitimazinha, gostam de ser vítimas. E a pessoa dá uma solução. Já me aconteceu isto. A gente às vezes tem a solução, a gente opina, dá ideias e a pessoa mesmo assim não aceita, rejeita, já arranja uma desculpa para cada ideia, para cada solução. Então há muitas pessoas que se apoiam nesse papel de vítima. Então não coloques essa sujeira para debaixo do tapete. Não vale de nada. Porque as outras pessoas podem não ver. Mas o universo, ele sabe de tudo. Porque ele sente a tua energia. E outra coisa, como eu falei lá atrás, a tua consciência anda sempre contigo também.
Então, quer sejas tu ou o outro, baixo do tapete, o universo vê, ou a tua consciência, anda sempre contigo. Então, toda a gente faz o melhor que sabe com o que tem. Este realmente é muito, muito importante. Na nossa mente consciente é só 5%. A mente subconsciente é 95%. Então, se tu não perdoas, e se começa a ser dominante, e se começa a ser repetitivo, uma historiazinha repetitiva, o que é que faz a repetição? Cria um programa que vai para o subconsciente. Então, depois, passados uns anos, tu não entendes porque é que ages como ages e talvez seja um não perdão que esteja aqui gravado. Então, perdoar é libertar. Perdoar é criar não resistência. Perdoar é amar. É amor. E o amor ilumina. O amor eleva. Volto a repetir. O perdão tem mais a ver contigo do que com o outro. Tá bom. É como falei na aula da não resistência. A pessoa, tá bom. Né? A pessoa não quer, olha, segue em frente, certo? Então, um exercício que eu quero que tu faças, que é baseado no livro. Gente, deixem-me vos mostrar aqui o livro que eu amo, gente. A Magia, que faz parte da coleção do Secret, da Rhonda Byrne. Na página 161 tem esta prática. Boa? Então, exercício. Escolha uma relação difícil ou desfeita. Ok? Escolhe uma relação difícil ou desfeita. Pronto. Tu vais tirar um tempo e escrever 10 coisas que estás grata em relação a essa pessoa. Mari, mas como assim? Ela fez-me tanto mal? Gente, lembram-se que sempre há o lado luz e o lado sombra. Por mais que aquela pessoa te tenha magoado, te tenha julgado, te tenha criticado, em algum momento ela te fez o bem. Ela foi boa para ti. Ela foi luz, não é? Normalmente tende a ser logo no início da relação, não é? Porque se a gente se deu com aquela pessoa logo no início daquela relação, vamos aqui falar de um exemplo que pode ser o teu caso. Mari, mas eu não perdoo o meu pai que me abandonou e eu nem sequer o conhecia. Então, a primeira coisa pela qual tu devias ser grata era por te ter dado a vida. Porque o teu pai, com a tua mãe, mesmo que tenha... Gente, se fosse outro pai qualquer, não te daria a ti. Seria outra pessoa. Então, agradece pelo menos ao teu pai pela vida. Pela vida. Esse é o primeiro ponto de gratidão que nós devemos ter com os nossos pais. Certo? E depois, dependendo da história, agradece. Pai, mãe ou não importa quem. Rever aqui o nosso trajeto nestas 11 leis do universo. Lei do pensamento, já falámos da lei do pensamento do recurso, da lei da atração, da lei do recebimento, da lei da apreciação, da lei da compensação, da não resistência e hoje terminamos de falar sobre a lei do perdão. Grava esta lei, assiste durante 7 dias, porque ela vai entrar no teu subconsciente e depois de cada mês coloca já o relógio a despertar para em X dia, passado um mês, a X horas, voltares a rever toda esta série, certo? E vamos passar na próxima aula para a lei número 9, a lei do sacrifício, para depois passarmos para a obediência e terminarmos com a lei do sucesso. Boa? Então, deixa aí embaixo nos comentários o que é que tu achaste desta lei, se ficou alguma dúvida também. Um beijo enorme, vemo-nos aí na próxima lei. Até já!